Quando eu fiz meu primeiro mochilão, eu li uma frase na parede de um hostel que dizia: uma viagem é a única coisa que você pode comprar que te deixa mais rico. Eu, no auge dos meus 18 anos, pensei: mentira, você pode comprar ações ou criptomoedas. Mas depois, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, hoje eu entendo sobre qual tipo de riqueza essa frase estava falando. Esse canal não é sobre viagem, ele é sobre seguir o seu propósito e questionar o valor das coisas que a sociedade impõe pra gente. Deixa eu te contar minha história, começando pela parede desse hostel que eu estava nessa viagem aos meus 18 anos. Meu nome é Vitor, eu venho de uma família de classe média na zona sul do Rio de Janeiro. Estudei no mesmo colégio do Cazuza e do Pedro Bial. E aos 18 anos eu fiz uma viagem que mudou minha vida. Eu voei do Rio de Janeiro até Córdoba, e de Córdoba eu fui descendo de ônibus até chegar em Porto Alegre, onde minha avó morava. E a ideia dessa viagem era ter um voo internacional e um voo nacional, voltando para o Rio, para economizar nas passagens aéreas. Chegando na casa da minha avó, depois de um mês comendo macarrão com molho de tomate e queijo ralado, eu pedi para ela me ensinar a cozinhar. E chegando em casa, minha faculdade estava em greve. Então, como eu tinha visto que a galera que trabalhava em hostel se divertia, conhecia pessoas e ainda juntava um dinheirinho, eu comecei a trabalhar em um hostel do lado da minha casa, no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, eu conheci um cara que tatuava e viajava por hostels. E como eu sempre tive talento para artes, para desenho, música, escrita, eu decidi aprender a tatuar. Então, aos 23, eu larguei o emprego que eu tinha como recepcionista em hostel para viver só de tatuagem. E pouco tempo depois disso, o Bolsonaro foi eleito em 2018. E eu já flertava com a ideia de largar a faculdade, já tinha mudado de curso 2 vezes, fui de arquitetura para engenharia e de engenharia para produção cultural, que era algo que tinha mais a ver com arte. Mas quando ele foi eleito, eu resolvi largar a faculdade porque eu não queria cumprir com as expectativas de uma sociedade que coloca uma pessoa como essas como símbolo dessa sociedade, como seu representante. Já não fazia sentido para mim e esse acontecimento foi o que me fez romper com essa expectativa, com essa parte do roteiro da vida que a sociedade pede pra gente cumprir. E isso me levou a questionar todo o resto desse roteiro. Eu tentei por 4 anos viver de tatuagem, mas foi muito difícil. E aos 27 eu estava quebrado e um amigo me chamou para viajar para a Patagônia. Eu peguei dinheiro emprestado e fui. Nessa viagem eu me reconectei com o propósito que eu tinha, que era viajar. Que na verdade tudo que eu tinha feito até ali, naqueles 10 anos praticamente, dos 18 aos 27, era para viajar. Eu comecei a trabalhar como recepcionista porque eu vi que era uma habilidade que você poderia praticar em qualquer lugar do mundo, contanto que você soubesse o idioma daquele lugar. E depois, trabalhando de recepcionista, conheci um cara que viajava e tatuava. E pelo meu talento com arte, resolvi aprender essa habilidade também. Mas na verdade tudo era para viajar. Quando eu voltei da Patagônia, dessa viagem com meu amigo, eu decidi que eu queria viajar mais, porque eu tinha passado anos sem viajar desde aquela minha viagem dos 18 anos, só tentando me sentir pronto para viajar. E também que eu queria ganhar em dólar, porque a gente conheceu algumas pessoas que ganhavam em dólar, que viviam viajando pela América do Sul. Então, com a habilidade que eu tinha de recepcionista, olha que maneiro, tem um casal ali em cima do trailer. Então, com a habilidade que eu tinha de recepcionista, eu apliquei e fui aprovado para trabalhar na maior companhia de cruzeiros, de navios de cruzeiros do mundo. E minha família ficou super feliz, eu também, que eu ia ganhar um bom salário em dólar, ia conseguir conhecer o mundo. E passei 7 meses vivendo dentro de um navio. E conheci Mykonos, Santorini, Roma, Nápoles, Barcelona, Veneza, Croácia, Turquia, Montenegro. Foi muito bom. Voltei para casa paguei minhas dívidas e com um pouco de dinheiro guardado também. Mas nessa época ainda faltava clareza do que fazer e eu planejava voltar a embarcar para mais um contrato logo. Só que demoraram 8 meses para a companhia me chamar de novo. Então, nesse tempo, eu também não queria tatuar e fui usando o dinheiro que eu tinha guardado. Viajei para o Peru, para o Machu Picchu, porque estava na minha lista de desejos. E antes de eu embarcar, essa primeira vez eu fiz uma viagem para fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis e descobri que eu gostava muito de montanhismo, que eu era bom, que eu já tinha tido essa ideia na Patagônia, de fazer viagens mais de natureza, de trilha. Então fui para Machu Picchu, fiz meu primeiro voluntariado como recepcionista também, em Machu Picchu, em Cusco, na verdade. Fiquei um mês em Cusco para me aclimatar à altitude e no final desse período eu fiz a trilha Salcantay de 5 dias, que leva até Machu Picchu, que foi um outro amigo que me recomendou. E quando eu voltei para casa na verdade porque eu fazia parte de uma roda de samba no Rio de Janeiro, eu sou músico também, e essa roda de samba ia tocar e eles pagavam um bom cachê. Então voltei para casa, toquei com eles, mas já não via muito sentido em ficar no Rio. Então eu fui fazer um voluntariado de novo em Ilha Grande e fiquei 5 semanas nesse voluntariado. Não foi tão bom quanto de Cusco e saí desse voluntariado e fiquei mais um mês morando em Ilha Grande na casa de um amigo, dividindo aluguel com ele.
um amigo tatuador. E nessa época meu dinheiro já estava acabando, já fazia uns 6 meses que eu tinha desembarcado. Decidi parar de esperar. E comecei a tatuar de novo. Investi um pouco do que eu tinha numa máquina nova portátil, sem fio, uma impressora também de decalque portátil e anúncios para Ilha Grande. E as coisas começaram a fluir, eu estava conseguindo custear minha vida em movimento, viajando, com tatuagem. Legal, vivia de maneira muito simples, né? Mas estava dando certo. E daí a companhia me chamou de novo. E eu tomei a decisão que a gente é condicionado a tomar como adulto, que é você escolher o que te dá mais dinheiro, e não necessariamente o que tem mais propósito. Então, quando a companhia me chamou de novo, no final de 2024, eu fui de novo. E fiquei mais 7 meses a bordo, mas dessa vez foi diferente. Porque a maior parte do contrato foi no Brasil, então não tinha o bônus de visitar lugares que eu gostaria de conhecer. A gente ficou fazendo durante 5 meses, toda semana, Maceió, Salvador e Búzios. Então, por mais que fossem Salvador e Maceió, cidades que eu não conhecia, chega uma hora que você não tem mais o que conhecer ou não tem mais vontade de sair e visitar a mesma cidade. E era um navio 3 vezes maior também do que o primeiro. Então foi muito mais intenso em questão de horas trabalhadas, em questão de estresse. E eu voltei para casa decidido que eu não queria embarcar. E refletindo muito, eu percebi o que eu tinha falado antes nesse vídeo, que o tempo todo o meu propósito foi viajar. Não era ficar rico, não era ser um artista renomado, era viajar. Tudo que eu estava fazendo era para criar condições que me permitissem me sentir seguro para viajar. E eu comecei a refletir, pensar e aprender muito sobre sincronicidade também, sobre espiritualidade. E se você parar para pensar, tudo que aconteceu dessa história foi sincronicidade acontecendo. E ao invés de continuar tentando me sentir pronto para viajar, eu decidi só ir viajar, só dar o primeiro passo e deixar o caminho aparecer embaixo. Então eu comprei uma passagem só de ida para Buenos Aires e 2 semanas depois dessa passagem eu encontrei uma passagem para Bariloche, porque eu já tinha recebido alguns sinais, algumas pessoas me falando de Bariloche e eu senti que eu deveria conhecer e eu tinha muita vontade de voltar para a Patagônia, que foi um lugar que me encantou, que eu achei mágico. Precisei atravessar a rua aqui. Enfim, então foi a primeira vez na minha vida que eu comprei uma passagem só de ida. Eu resolvi começar esse canal para inspirar pessoas que querem fazer isso também, querem viajar, mas não se sentem prontas a pararem de esperar que se sintam prontas e darem o primeiro passo. Então, se você se identifica com essa história e quer embarcar nessa jornada, se inscreve aqui no canal e comenta aqui também o que você gostaria de ver. Eu estou numa cidadezinha chamada Lago Puelo, que fica 2 horas de Bariloche, porque eu comprei a passagem antes de olhar a hospedagem, e a hospedagem em Bariloche está um pouco cara, e eu não achei oportunidades de voluntariado em Bariloche, porque é baixa temporada agora. E eu achei um hostel aqui em Lago Puelo num preço muito bom. Então vou passar as próximas 3 semanas aqui, e daqui a 3 semanas eu estou indo para Córdoba. Também achei um voo bem barato para Córdoba, e de Córdoba eu começo a subir para Bolívia, de ônibus, porque a Bolívia vai estar mais barato. E daí meu orçamento vai ficar mais folgado. Enfim, tudo isso para dizer que esse canal é para inspirar pessoas que querem viajar e não se sentem prontas a dar o primeiro passo, a pararem de esperar se sentirem prontas. Entender que o universo trabalha a nosso favor e que a gente só vai conhecer o caminho caminhando e talvez a gente nunca se sinta pronto. Eu não me sinto pronto, mas eu tô andando. É isso, valeu, tamo junto.